Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês de coisas que vocês podem fazer pra facilitar a vida de vocês na hora de organizar as suas histórias pra colocar no papel de vez. Porque muitas vezes a gente tem um monte de ideia, a gente começa a ficar confuso e aí às vezes a gente não consegue organizar direito e começa a se perguntar como é que eu vou colocar tudo isso que é tão legal na minha cabeça pra fora de um jeito que fique interessante para as pessoas. Eu desenvolvi ao longo do tempo algumas coisas que eu gosto de fazer para poder facilitar a vida e agora eu vou compartilhar com vocês alguma coisa assim que eu acho que é o principal que você precisa ter isso aqui. Um caderno para você anotar todas as suas ideias. Eu sei que essa dica parece muito óbvia, mas eu vou explicar por que é sempre bom a gente frisar esse tipo de coisa. Quando você tem um caderno onde você anota todas as suas ideias, você consegue deixar a sua mente mais livre. Aquilo que você não precisa lembrar no momento, você pode esquecer, e aquilo que você precisa relembrar, você pode simplesmente vir aqui, pegar e ler de novo. Só que para esse caderno funcionar do jeito que ele tem que funcionar, você precisa estabelecer algumas regras para ele. Eu, pessoalmente, vou citar aqui o que eu acho que você não pode deixar de fazer. Primeiro, ninguém pode ler esse caderno. Por quê? Você não pode ter medo de colocar as coisas aqui dentro. E eu não tô falando que, mas eu não tenho problema com as pessoas saberem as minhas ideias. Não é questão disso. É questão de que se vocês começarem a se preocupar com a forma como você está escrevendo, você não vai conseguir anotar as coisas tão fluídas da forma como elas ficam, por exemplo, na sua mente. Então, você vai começar com aqueles negócios. Mas eu tô colocando muito que, eu tô colocando muito esse, será que eu tô escrevendo essa palavra certo? E aí esse tipo de preocupação vai começando a te bloquear e você não consegue colocar as coisas de uma vez, que é como ela deve ser. Mas eu mesmo assim fico assim, com o tempo você vai descobrindo o jeito que funciona pra você anotar. Isso que eu tô falando é só assim um ponto de partida, porque de qualquer forma a mente de cada um funciona de um jeito. Eu vou falar como eu gosto de fazer. A primeira coisa que eu faço, aliás, eu não gosto de anotar a ideia assim que eu tenho ela. Eu costumo ficar pelo menos um tempo pensando na ideia, mas não mais do que um dia. Eu não gosto de deixar mais do que um dia a ideia só na cabeça. Depois de um certo tempo, eu vou lá e organizo ela e anoto ela no caderno. E aí, como é que eu faço? Geralmente, se eu não tenho a ideia muito bem esquematizada, eu vou lá e anoto ela do jeito que tá na minha cabeça mesmo que seja meio desorganizado. Eu até faço uns rabiscos, às vezes, assim, uns desenhos, umas coisas assim. Anoto frase, coisa, tudo solto mesmo. Às vezes eu faço uns balãozinhos, ponho post-it. Fica uma bagunça. Eu acho que tem muitas páginas aqui que ninguém entenderia, só eu, porque tá uma zona. Depois que eu faço isso, aí eu começo a organizar a ideia da forma como eu acho melhor. Recentemente eu desenvolvi um negócio que eu acho que é muito bom para ajudar, que é essa tabelinha aqui. Aqui, como vocês podem estar vendo, eu espero que eu tenha escrito certo, porque a gente faz coisa na pressa, tá escrito contar, mostrar e entrelinhas. Isso daqui é para mim não esquecer o que eu quero mostrar, contar e deixar nas entrelinhas em cada capítulo. Se você não tá entendendo, calma, eu já vou explicar. Olha só, eu tô para fazer um livro de contos que eu quero publicar no Wattpad. Então, o que eu fiz? Tinha muita coisa que eu queria colocar, mas eu não estava sabendo exatamente a sequência que eu ia colocar isso e como eu ia pôr para fazer sentido. O que eu fiz então foi dividir isso aqui. Além de ter o contar, o mostrar e as entrelinhas, eu tenho aqui de geral, o que eu quero com a história inteira, as conclusões que eu quero que a pessoa tire na história inteira. E aí eu tenho aqui por capítulo de conto. E aí eles já estão aqui na sequência que eu quero publicar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que no contar, eu coloquei que eu queria mostrar como era a vida para cada raça, o meu livro é de fantasia. Esse daqui, esse livro pelo menos, né? Esse daqui, como surgiu uma certa organização que aparece no livro e por que ela surgiu. E depois aqui eu quero mostrar o que gerou futuros conflitos. Isso vai ficar nas entrelinhas. Então, digamos que as entrelinhas são aquelas informações mais sutis, que você deixa algumas dicas, mas não é explícito. A pessoa vai prestar atenção e ela vai entender por si só o que aquilo tudo significa. É aquele tipo de coisa que você fala: agora eu entendi por que futuramente aconteceu isso, é porque veio disso. É o tipo de coisa que gera teorias das histórias, sabe? Quando a gente pesquisa com as teorias bizarras, tipo teoria da Pixar, eles não dizem especificamente
que todos os filmes estão conectados. Eles colocam uma dica aqui, uma dica ali, e aí se você tiver muita atenção, é que você presta atenção, liga os pontos e descobre, caramba, a Boo é a velhinha do Valente. Então, é isso daí, entendeu? Se você nunca ouviu a teoria da Pixar, procura, porque ela é muito legal, tá? Eu recomendo a do Imaginável e a do canal Nostalgia, são muito legais. Enfim, é a mesma teoria, mas eles explicam de jeitos diferentes. A do Imaginável é mais recente. Enfim, mostrar. No mostrar são aquelas coisas que você vai colocar as ações das suas histórias. Basicamente isso. E é muito fácil você confundir o mostrar com o contar, mas isso não tem problema, eu já explico como é que você faz para distinguir. No mostrar, tenta pensar assim, as ações, as coisas que vão mover a sua história, são aquelas coisas assim que vão ficar dando ritmo à sua história. Por exemplo, quando você for fazer uma luta entre dois personagens, fulano soca a cara de fulano e o sangue esguicha. Isso você tá mostrando. Se você estivesse contando, você ia estar dizendo algo do tipo, então fulano tinha socado a cara de fulano que esguichou sangue, por exemplo. Pode parecer bobeira, pode parecer praticamente a mesma coisa, mas não. Dependendo da situação, a forma como você conta isso faz a pessoa se sentir completamente diferente ouvindo a sua história. E quando você mostra as coisas, tende a dar mais ritmo para a história. Tanto é que hoje em dia, a maioria dos livros tenta não contar quase nada e mostrar tudo, para poder a história ficar mais dinâmica. Existe até uma regra que é muito famosa, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Show Don't Tell, Mostre e Não Conte, que ela era do cinema, mas ela veio para a literatura também e é usada em quadrinhos em todo lugar. Que basicamente foi formulada para essa geração que a gente está, que a gente quer histórias mais dinâmicas, a gente quer se sentir parte da história e mais próximo dos protagonistas. Mas isso também não é uma lei, não quer dizer que você não possa contar as coisas. Tem um escritor que é bem famosinho, talvez vocês conheçam, Tolkien, que ele contava muita coisa. E tem muita gente que gosta, porque as pessoas não têm gostos iguais. Só que, claro, você tem que ter sempre em mente, você não é Tolkien e não é um escritor clássico. As pessoas esquecem disso, mas Senhor dos Anéis é um livro clássico. Então, era diferente, mas também, como eu disse, nada é regra. Escrever e contar histórias é uma arte e cada um faz do seu jeito, vê o que funciona pra você. E você sempre pode tentar aprender mais, né? Sempre pode mudar, você não precisa fazer sempre do mesmo jeito as coisas. Agora, o contar. Eu acho que é essencial ter algumas coisas contadas nas histórias. Se você estiver escrevendo uma história que se passa num universo diferente, aí é que você precisa mesmo contar algumas coisas. Por quê? Quando você faz uma fantasia, uma ficção científica, você tem regras dentro do universo do seu livro que muitas vezes não estão presentes na vida das pessoas. Ou porque elas não conhecem, no caso de ficções científicas que às vezes usam leis da ciência que realmente existem, mas as pessoas não conhecem, ou porque realmente elas são próprias do seu mundo. Vocês querem um exemplo? Avatar, a Lenda de Aang. Um desenho infantil, todo mundo conhece. Avatar, no mundo de Avatar, caso você não conheça, existem 4 nações, a do fogo, da terra, da água e do ar. E essas 4 nações têm pessoas que são capazes de dobrar os elementos, controlar terra, água e essas coisas. E tem apenas uma pessoa no mundo todo que consegue dobrar os 4 elementos. Essa pessoa é o Avatar, e ele deveria manter o equilíbrio entre as nações. Ele é a conexão entre as pessoas e o mundo espiritual. Só que o que acontece? O Avatar desaparece e por 100 anos, o que faz a Nação do Fogo se levantar e tentar fazer uma guerra escravizando todas as outras nações. A história é inspirada na invasão do Japão à China, se não estou enganada, tenho quase certeza que é isso. E é uma história muito legal. Só que isso tudo que eu falei é só a introdução da história, porque o foco da história mesmo é mostrar o desenvolvimento do personagem do Aang, que é o Avatar que desapareceu, até o ponto em que ele vai acabar com a guerra. Tentar acabar com a guerra, aliás. Tentar. Não vou dizer se ele consegue ou não, porque eu estaria dando um spoiler do final da série. Mas é incrível a forma como eles fazem isso. Só que eles tinham tanta coisa pra mostrar que não fazia sentido nenhum eles esconderem essa parte, eles mostrarem essa parte do que eles dominam, que são só algumas pessoas, e essa coisa toda. Não precisava deles mostrarem isso e nem tinha como, porque é uma coisa que todo mundo que vive naquele universo já sabe, então as pessoas não conversam sobre isso, não explicam umas para as outras. Então, faz muito mais sentido mostrar logo na introdução para você poder estar no mesmo nível que os outros personagens, entendeu? É basicamente isso. Então você conta aquilo que você
precisa que a pessoa saiba para entender o que você está mostrando. Você mostra aquilo que dá ritmo à sua história e você põe nas entrelinhas as coisas que você quer que deixe as pessoas curiosas. Aí vem uma outra observação que vale a pena a gente dizer, é que às vezes os autores colocam nas entrelinhas coisas que são importantes para a história, e aí no final eles mostram coisas que vão assim gritar na cara da pessoa, a pessoa vai falar, então é por isso que aquilo aconteceu? Eu acho que histórias mais de dia a dia usam bastante isso, claro que também tem outras histórias que usam. Mas como eu já dei bastante exemplo na fantasia, eu ia falar de Harry Potter, mas não vou, então eu vou falar uma história mais do cotidiano. Eu assisti uma história chamada Stronger Bonsun, que tem um personagem que ele tem um comportamento muito peculiar. Ele é meio estranho. Ora você pensa que ele gosta da personagem principal, ora você pensa que ele é gay, e depois você não entende mais nada. E aí você desiste, você fala, quer saber, não preciso saber. E isso é muito interessante, porque faz a pessoa ficar interessada pela história. Curiosidade é uma coisa que você pode usar muito a seu favor. Então, mas claro que existem alguns personagens que não têm explicação mesmo e eles são doidos. Mas existem outros que têm. Outra história também que eu acho que é bem legal da gente citar nesse caso é, por exemplo, aquelas tipo a Haruhide, que tem um personagem que ele troca de nome, ele muda completamente a personalidade dele dentro de um tempo que ele fica fora, e quando ele volta, os amigos dele, a amiga dele que gostava dele antes, quando eles eram criança, fica assim, nossa, essa pessoa mudou tanto, o que será que aconteceu? E ela começa a ficar curiosa e começa a querer descobrir o porquê. E a gente também fica curioso, porque tem hora que você pensa que ele tá fazendo uma coisa e você fala, ah, tá, então acho que ele gosta dela. E depois ele faz uma coisa e você fica, que? Qual é o problema desse cara? E depois eles mostram as coisas e você fala, Corey, eu entendi. Então é muito legal que isso aconteça na sua história e você pode usar a seu favor. E isso daqui é uma coisa que pode te ajudar a organizar isso. Porque você vai poder ver se você tá mostrando demais, se você tá contando demais, e você vai entender o ritmo. Fora que, se você por algum motivo precisar pausar a sua história e depois você vai tentar retomar ela, você não vai ter esquecido o ritmo que você ia estar dando pra sua história e o que você ia fazer. Pode parecer agora que você tá empolgado com a sua história, que você nunca vai esquecer de tudo que você tá pensando. Mas confia em mim, você vai. Você nunca sabe o que pode acontecer na sua vida. Eu tô escrevendo uma história, já tem 4 anos que eu tô escrevendo essa história. E eu tô assim, e no começo eu tinha tudo de cabeça, era, sabe, maravilhoso. Eu tinha o tempo todo a história na cabeça e era muito fácil pra mim quando eu tentava escrever. Porém, 1000 coisas aconteceram na minha vida e quando eu percebi, eu não tava mais lembrando das coisas. E olha que eu não larguei a história completamente. Eu de vez em quando voltava e pegava nela. Mas mesmo assim eu comecei a esquecer um monte de coisa, porque era muita coisa pra me lembrar. E além disso, eu tenho um péssimo hábito de escrever mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que eu acabo esquecendo. Eu não confundo as minhas histórias, mas eu esqueço o que eu ia fazer. Então, por isso, eu criei esse caderno. Eu finalmente aprendi a lição e tô me vergonha na cara. Ah, já ia esquecendo. Isso é muito importante. Você não pode levar esse caderno pra onde você for. Mas como é que eu vou anotar se eu não levar pra onde eu for? Leva sempre um papel com você, pelo menos, ou tem uma segunda agenda pra você levar com você. Eu levo, geralmente, nem que seja um papel dobrado em 4 dentro do bolso, mas não leve esse daqui. Por quê? O risco de você esquecer isso aqui em algum lugar, perder, molhar, acontecer alguma coisa, é grande. E se acontecer, você vai ter vontade de estraçalhar você ou a pessoa que fez isso, você vai ficar irado, porque você vai perder parte da sua mente aqui dentro. Então, não faça isso. Teve uma vez que esse daqui sumiu, e olha que eu deixei ele em casa. Eu esqueci onde eu tinha guardado. Eu achei que minha mãe tinha jogado no lixo, e eu comecei a anotar as coisas tudo solta. Daqui a pouco isso aqui apareceu, e eu já tinha perdido tudo que eu tinha anotado. Eu fiquei bem brava. Então, não leve isso aqui pra todo lugar. Não deixe ninguém ler. E anote as coisas de forma que te ajude a decifrar, mesmo que não faça sentido pra mais ninguém. Às vezes eu saio puxando um monte de seta, de coisa, só pra anotar. Qualquer dia eu posso falar mais sobre isso, acho que eu já vou parar por aqui, porque por hoje eu acho que já foi suficiente. E eu espero que isso tenha ajudado vocês a organizar as ideias de vocês e conseguirem pôr elas no papel. E eu espero que essa barulheira aqui da minha casa não tenha atrapalhado vocês de entender o vídeo. Um beijo e eu sei que esse não foi o melhor vídeo que você já viu no YouTube, mas se você quiser pode se inscrever aqui pelo canal.
Se você conhecer mais alguma regra... João Igor, eu tô tentando falar. Se você conhecer algum vídeo legal também que fala sobre o assunto e quiser compartilhar alguma coisa que você faz, os comentários estão aí. Eu vou gostar muito de saber, porque afinal de contas a gente não é o dono da verdade e o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Então, se você tem mais dicas, compartilhe aí com a gente. Eu também não sou a pessoa mais experiente desse mundo, então é sempre bom saber mais. Então, até mais e dá like se quiser, tá bom? Tchau!